Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso batidão, professora Carla falando com vocês. Boa madrugada a você que vai assistir a nossa aula no seu horário mais apropriado, no horário que é mais conveniente a você. Tudo bom? Estamos aqui, gente, com a nossa aula e nós vamos falar sobre inclusão e diversidade. E aí nós vamos abordar a educação integral, educação integrada e a educação inclusiva. E colocamos um adendo aí sobre o AEE, Atendimento Educacional Especializado, perfeito? Ou seja, aqui nessa aula nós vamos já abranger aí vários tópicos exigidos aí pelos editais, pelas bancas, tranquilo? Então prestem bastante atenção nessa aula. Vamos aí absorver o máximo os conteúdos que aqui contém e, quando pudermos, vamos aí imprimir ou ler o material de apoio, perfeito, pessoal? Então, bora lá. Desculpem aí, viu, gente? Ok. A educação inclusiva, gente, é um tema muito relevante no espaço educacional brasileiro, não só no espaço educacional brasileiro, em toda a sociedade brasileira, porque não cabe mais, neste momento, o qual vivemos, o processo de exclusão. O que vale agora, gente, é a inclusão máxima, e não só a inclusão, mas também todas as condições para que o aluno tenha acesso e permanência na escola, permanência sim com qualidade. Isso se chama inclusão. Essa inclusão, ela prega um ensino democrático, diverso, rico, em que todos os estudantes, eles são agregados. Afinal, gente, aprender, desenvolver suas capacidades e ser incluído de fato na sociedade é um direito. E esse direito, ele é inalienável e ele tem que ser assegurado. E é dentro desse contexto que a educação inclusiva atua. Ela transforma a escola em um espaço de integração entre o ensino regular e o ensino especial. Seguir com modelos tradicionais já não cabe mais. Escolas separadas, segregadas, não existe mais esse processo. Isso se chama retrocesso. Quando se pensa na melhoria do aprendizado, na promoção da diversidade e respeito às diferenças, a palavra significa inclusão, ou seja, a escola tem que ser inclusiva, e esta escola inclusiva, ela acaba sendo uma forma de transformar a educação em todos os sentidos e para todos. E com isso ela vai gerar resultados positivos que impactam vários outros aspectos da sociedade. E o que é a educação inclusiva? Muitas pessoas, elas definem a educação inclusiva como a modalidade do ensino mais contemporânea e efetiva de promover o acesso à educação de todos, que promove essa inclusão e respeito à diversidade. No espaço inclusivo, todos os alunos são acolhidos, oferecendo suportes distintos e personalizados para crianças e jovens que têm barreiras de aprendizagem por deficiência ou por estarem exclusos por qualquer outros motivos, e mais à frente nós vamos aprofundar mais aí nesse tópico, ok? O princípio do ensino inclusivo é promover a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas em todos os seus aspectos, ou seja, além de promover uma transformação na cultura do ensino, esse tipo de educação, gente, ele reflete nas adaptações, e elas devem ser promovidas pela gestão escolar, pelas políticas públicas, pelas revisões de estratégias pedagógicas, treinamento e capacitação de professores, o envolvimento da comunidade externa e interna e demais profissionais do segmento da educação em geral. E o que é a educação? Aqui eu
colocamos um parâmetro, um paradoxo aqui entre educação inclusiva e educação especial. O ensino inclusivo é uma modalidade do ensino em que todas as pessoas elas participam do processo de escolarização. E no segundo caso, que na educação especial é um modelo que compreende desenvolver somente as habilidades da pessoa com deficiência ou com altas habilidades e superdotação. Ou seja, no modelo inclusivo, a educação especial é dissolvida dentro da escola regular, transformando-a no espaço de convívio entre todos, considerando que qualquer aluno pode vir a ter necessidades especiais em seu processo de aprendizado. Aqui o Plano Nacional de Educação para a Pessoa Inclusiva, aqui vocês já devem ter ouvido notícias, discussões em jornais e tudo, e nesse texto aqui do PNE, ele propõe uma revisão que gera um documento, e esse documento traz 20 metas para a educação inclusiva durante 10 anos. Nessas 20 metas está a educação inclusiva na meta 4, o que ela diz? Universalizar, ou seja, tornar universal para a população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Além do PNE, Plano Nacional de Educação, existem outros decretos, outras legislações, ou seja, na LDB, ali no artigo 58, 59, 60 também, esse artigo prevê aí a modalidade da educação especial e agora, mais recente, a modalidade da educação em Libras. Tudo isso para promover não só a inclusão, mas também a educação especial. E aqui nós temos aqui outras legislações, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, portarias, resoluções, enfim, temos todo um arcabouço legal para dar suporte tanto à educação especial quanto à educação inclusiva. Qual é o objetivo da educação inclusiva? É estabelecer a igualdade de possibilidades e oportunidades no âmbito da educação, ou seja, tornar um direito de todos os estudantes, é um direito e garantia, crianças, adolescentes e adultos, de frequentar um ambiente educacional inclusivo. Gente, novamente eu repiso aqui várias e várias vezes, não é só o direito de frequentar, porque ter o direito de frequentar, que bom, mas como é que ele vai frequentar? Ele tem o acesso? Como é que se dá esse acesso? Como é que é o transporte escolar? Essas perguntas elas têm que ser feitas para que haja a verdadeira inclusão. E lá dentro do espaço escolar está havendo verdadeiramente um ambiente inclusivo, desculpem, está havendo esse ambiente inclusivo ou é um ambiente segregador? Ou é um ambiente que existe aquela integração, mas não existe a inclusão? Ok? Então, todos esses aspectos, eles têm que ser vistos. Isso porque a filosofia da educação inclusiva se dá ao aceitar e reconhecer a diversidade na escola, entendendo a necessidade de mudar a estrutura da cultura, a estrutura e cultura escolar para receber todas as pessoas, independentemente de suas diferenças individuais. Dessa forma, o ensino inclusivo torna-se uma alternativa mais contemporânea e necessária ao modelo que separa a educação regular da educação especial. Nessa proposta, na educação inclusiva, a ideia é englobar
todos os envolvidos dentro da comunidade interna e externa, no entorno da escola, e ali se inclui professores, gestores, pais, alunos responsáveis, enfim. E aqui nós fazemos um parâmetro entre inclusão e integração no processo educacional. É comum o uso da inclusão e integração como sinônimos, porém não são sinônimos. A integração em relação ao processo de ensino inclusivo, do ponto de vista do como foi feito ao longo dos anos, se dá pela busca da normalização, no sentido de negar as diferenças. Ou seja, existe uma integração, mas nessa integração ele nega que existe diferentes sujeitos, diferentes características ali naquele contexto. Ou seja, a integração se baseia em padrões, requisitos e condições pré-definidos para, a partir daí, definir as exceções. A inclusão é diferente no sentido de reconhecer, de valorizar a diversidade como um direito inerente ao ser humano. Ou seja, o modelo de escola inclusiva, ele abre as portas para todos, sem discriminação, a partir das necessidades de cada indivíduo. Ele busca soluções para proporcionar o melhor ensino, a experiência e a aprendizagem. Dessa forma, o princípio da inclusão é garantir a todos os alunos o direito à educação à escola, sendo a instituição responsável por promover mudanças estruturais e pedagógicas para incluir todas as diferenças. Em um modelo de integração, o aluno teria que adaptar-se à escola. No modelo da inclusão, é a escola que se adapta ao aluno. E aqui nós fazemos um parâmetro entre educação especial e educação inclusiva. A educação especial é feita sob medida para atender a determinadas necessidades de estudantes individuais, quais sejam um ambiente educacional especializado. No caso, aqui nós invocamos a educação especial. E aí ela é um contraste com o ensino inclusivo, que ele foca na inclusão, ele foca reunir todos os estudantes no mesmo arcabouço ali, com o apoio de recursos adicionais, baseados nas necessidades e características específicas de cada indivíduo. Nas salas de aula de educação especial, os professores oferecem atividades de aprendizado que focam no reforço do conhecimento existente e ajudam a construir novas habilidades que podem contribuir com o alcance dos objetivos acadêmicos pretendidos. Ou seja, uma pessoa que tem deficiência visual, aquele profissional da educação especial, ele vai fornecer àquele estudante todo um arcabouço, toda uma gama de conteúdos e de técnicas para que esse aluno ele desenvolva suas habilidades dentro daquilo que ele necessita. Isso se chama educação especial. Por outro lado, numa sala de aula inclusiva, todos os alunos, eles são protagonistas do seu próprio processo de apreensão de conhecimentos. E com isso, com esse apoio, eles garantem o sucesso da aprendizagem. Gente, aqui não é fazendo paradoxo, ou seja, fazendo a separação entre educação especial e educação inclusiva. É o contrário, ambas se completam. Ok? Existe uma completude entre ambas. É necessário que haja educação especial, o atendimento educacional especializado, é necessário que haja o serviço colaborativo, mas também é necessário que haja o processo de inclusão total. Ok? E aqui nós ressaltamos que a principal diferença entre educação especial e educação inclusiva está baseado no local onde a instrução ocorre. Desculpe, ou seja, em um ambiente mais isolado ou especializado com grupos menores ou dentro de um ambiente da sala de aula convencional, ok? Aqui ele está se referindo, vamos voltar lá,
as salas de atendimento especializado, perfeito? O AEE. E qual a importância da educação inclusiva? A educação inclusiva, diferentemente da educação especial, ela não separa o aluno do convívio e aprendizado dos estudantes de uma escola regular. Ele permite que ele se desenvolva como parte integrante daquele contexto ao qual ele está inserido. Ao mesmo tempo em que a escola ela oferece todo o suporte necessário em suas particularidades como uma escola, como em uma escola especial, perfeito? Então, portanto, uma integração entre os dois tipos de ensino. E essa integração ela é benéfica para os alunos que frequentam algumas instituições com tais características. No caso aqui, aqui ele está se referindo às APAES e tal, ou seja, o aluno vai lá, ele tem aquele atendimento lá que é específico à sua deficiência, ao mesmo tempo em que na escola regular ele é incluído com todas as suas especificidades, ok? E aqui nós temos a percepção de que a convivência com a diversidade contribui para que todos desenvolvam o espírito da tolerância, para que não haja discriminação, para que haja o respeito, tá? O respeito e a, como se diz, e o respeito e a não só a aceitação, porque o que eu quero dizer? Para que haja não só o respeito, para que haja aquela integração, tá? Entre os demais sujeitos, num sentido em que ambos se complementam, ambos se integram em amizades, em coletividade, em ajuda mútua, enfim. E aqui os princípios da educação inclusiva. Nós temos 5 princípios básicos da educação inclusiva. Quais sejam, toda pessoa tem o direito de acesso à educação. A educação, o acesso à educação é um direito, não basta eu ter uma escola inclusiva. Eu sempre digo aqui, é necessário que haja o acesso a essa educação. Toda pessoa aprende em seus tempos diversos, em seu momento, mas todo ser humano aprende. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, ele é específico, cada um tem a sua personalidade. O convívio no ambiente escolar é comum e ele beneficia a todos. O ensino inclusivo diz respeito a todos, enfim. Aqui nós vamos abordar agora a tecnologia assistiva e a educação inclusiva. Gente, a tecnologia assistiva, ela representa uma área do conhecimento, ela é interdisciplinar, que ajuda a desenvolver e criar e aprimorar produtos, metodologias, serviços, recursos e tecnologias que ajudam a melhorar o cotidiano das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A tecnologia assistiva, gente, não é só lá o software, o computador, não. Qualquer mecanismo, ainda que seja construído por nós, professores, ali na sala de aula, ou por aquele mesmo aluno, qualquer mecanismo que venha contribuir para que o aluno possa melhorar a sua mobilidade, isso é tecnologia assistiva, ok? A tecnologia assistiva, eu já fiz aqui, eu fiz aquele avental grandão, tá? De tecido. E aí no avental eu coloquei 4 bolsos. Nesses bolsos eu coloquei os comandos diários, é um instrumento meu de trabalho. Eu coloquei ali em cada bolso os comandos diários que o meu aluno ele teria que cumprir. Ali no bolso amarelo, bolso azul, bolso verde, bolso rosa. No bolso amarelo que se refere ao almoço e tal. No bolso azul, ali se refere às
as necessidades dele de ir ao banheiro, de fazer coisas. No bolso rosa, ali são as atividades pedagógicas, ou seja, cada bolso daquele meu avental se referia a um comando que aquele aluno deveria cumprir. Ali tinha os cartões, né? Os cartões grandes ali, com os comandos, e ali aquele aluno, isso foi há alguns anos, né? E aquele aluno, ele tinha que, ele com aqueles comandos ficava fácil, ficava tranquilo para ele. Ele metia a mãozinha ali e ele mesmo tirava os comandos no seu momento. Se ele queria ir ao banheiro, ele ia lá no bolso azul. Se ele queria o lanche dele, no bolso amarelo. E assim por diante. Perfeito? Então, isso é tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva não significa só aquele computador, aquelas coisas. É também a tecnologia assistiva, gente, é todo o mecanismo que venha contribuir para que se reduza a mobilidade e as metodologias e serviços para ampliar o conhecimento daquele aluno, tudo bem? Tudo que vem contribuir para reduzir a deficiência daquele aluno, para reduzir o acesso dele o acesso dele ao ambiente escolar, o acesso dele à plena participação dentro de qualquer ambiente no qual ele esteja. Pode ser em casa, enfim, vocês entenderam aí, né? Essas tecnologias, elas proporcionam diversos benefícios para as pessoas, uma vez que essas ferramentas funcionam como um instrumento facilitador das funções, ok? Das funções motoras, cognitivas, tudo desse aluno. Ou seja, essas funções já seriam executadas mesmo sem a ajuda de um sistema ou instrumento para a execução. Porém, com esses instrumentos, elas facilitam. Dessa maneira, podemos classificar as tecnologias assistivas como uma tarefa de conhecimento, tanto quanto outras, como a ciência, como a história. Agora, a tecnologia assistiva, gente, ela tomou forma de área do conhecimento, viu? Isso porque são conjuntos de práticas, recursos, metodologia e serviço que visam uma maior participação e, consequentemente, uma maior inclusão social do educando com deficiência. A ideia aqui é promover a autonomia e independência e, além de proporcionar maior qualidade de vida e inclusão desse educando, através do desenvolvimento de novos recursos e serviços afins. A relação do universo digital, aqui estamos nos referindo ao universo digital, ela vem trazer vários benefícios, quais sejam o alto contraste entre a tela e o texto, ou seja, aquele aluno que tem deficiência ou visual, ou mesmo com autismo, ele tem esse acesso com a tela, através do contraste entre a tela e o texto que ali está demonstrado. Mouses adaptados, teclado alternativo, programa e aplicativo de comunicação alternativa, texto em braille, leitor de texto, chave e adicionador especial, enfim, existe uma gama de instrumentos na tecnologia assistiva. E aqui nós vamos nos referir ao AEE e sua função na educação inclusiva. O atendimento educacional especializado, o AEE, a educação especial, o atendimento educacional especializado, AE, na educação especial, é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas e modalidades da educação e realiza o atendimento educacional especializado e disponibiliza recursos e serviços e orienta quanto à utilização do processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Porém, o AE, ele se dá no horário inverso
a turma regular, perfeito? O sistema do AE, os sistemas de ensino, eles devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades de superdotação na escola comum regular e ofertar o atendimento educacional especializado no contraturno, promovendo o acesso e as condições para uma educação de qualidade. O atendimento educacional especializado é um serviço que ele tem por objetivo eliminar as barreiras que obstruem o processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência, altas habilidades de superdotação e que tenham também transtornos globais do desenvolvimento. Ele tem como função identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. O atendimento ele complementa ou suplementa a formação dos alunos com vistas à sua autonomia, à sua independência na escola e fora dela. Consideram-se serviços e recursos da educação especial aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo, por meio da promoção de acessibilidade de materiais didáticos, aos espaços e equipamentos e aos sistemas de comunicação e informação e ao conjunto de atividades escolares. Para o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas habilidades e superdotação, são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular nas escolas do ensino regular, em articulação com as instituições de educação superior, profissional, tecnológica, de pesquisa, as artes, de esportes, enfim. No caso da escolarização em classe hospitalar ou em ambiente domiciliar, o AE é ofertado aos alunos público-alvo da educação da forma complementar ou suplementar, já dito aqui. O AE ele é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular noturno inverso, já dito aqui, da escolarização, podendo ser realizado também no Centro de Atendimento Educacional Especializado, público ou privado, sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria da Educação. Quem é o público-alvo do AE? Considera-se público-alvo do AE alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental, sensorial, os quais, com a interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, quais sejam aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor comprometido nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Inclui-se nessa definição de alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome do Rett, transtorno desintegrativo da infância ou psicose, transtornos invasivos, sem outra especificação. E os alunos com habilidade de superdotação são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isolados ou combinados, quais sejam essas áreas: intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotora, artes e criatividade. Do financiamento do AE, agora bora falar de Dindim, ó, Dindim. De acordo com o decreto 6571 de 2008, o público-alvo da educação especial, os alunos público-alvo da educação especial serão contabilizados duplamente no Fundeb, ou seja, por que duplamente, gente? Porque ele tem duas matrículas, ele é matriculado no AEE e ele é matriculado na
escola regular, perfeito? Por isso que ele tem dupla matrícula e por isso que a verba desse aluno do AEE, ela é em dobro, tranquilo? A verba destinada, tá? Não é a verba dele não, viu? A verba destinada ao fomento e ao financiamento do AEE a esse aluno, tá? Vai que o dinheiro vai para ele, né? Quem sabe? Enfim. Aí, dessa forma, o fomento do AEE, o financiamento do AEE, ele será contemplado de acordo com a matrícula na classe comum e na classe de recurso multifuncional da mesma escola, matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional de outras escolas, matrícula na classe comum ou no centro de atendimento especializado público, matrícula em classe comum ou no centro de educacional especializado privado, desde que não seja com fins lucrativos, desde que seja sem fins lucrativos, ok? Da institucionalização do AEE. A oferta do atendimento educacional especializado, ela deve constar no projeto pedagógico da escola, perfeito? E nesse projeto ele deve prever sala de recursos multifuncional, o que é um espaço físico, mobiliário, material didático, recurso pedagógico e de acessibilidade e equipamentos específicos. Matrícula do aluno do AE condicionada à matrícula do ensino regular na própria escola. O plano do AE, identificado das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição do grupo necessária a atividades a serem desenvolvidas no cronograma de atendimento dos alunos. O professor do exercício para o exercício da docência do AEE, profissionais da educação, tradutor intérprete de língua de sinais, guia intérprete e outros que atuam no apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção. Articulação entre professores do AEE e do ensino comum, redes de apoio no âmbito da atuação intersetorial, da formação docente, do acesso a recursos, serviços, equipamentos, entre outros, que contribuam para a realização do AEE. Vamos repisar aqui? Aqui é a institucionalização do AEE, gente, que confere aí na sua organização, sala de recursos, matrícula do aluno, plano do AEE, o professor para o exercício lá no AEE, ele é um profissional da educação especial, mas ele é, na sua formação continuada, ele ali se capacita para estar trabalhando no AEE, aqui na Prefeitura de Cariacica, nós temos invariavelmente várias oficinas, várias formações continuadas só na segmentação dos professores do AEE. Ok? Profissionais da educação, tradutor de Libras, articulação entre professores e AEE e redes de apoio. A oferta do atendimento educacional especializado AEE no Centro de Atendimento Educacional Público ou Privado, sem fins lucrativos, conveniado com essa finalidade, deve constar o projeto pedagógico do centro, contemplando na sua organização os recursos do plano do AE, os professores e demais profissionais, conforme a orientação da Secretaria da Educação. Os centros de atendimento educacional especializado, eles devem cumprir as normativas estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino quanto a sua autorização de funcionamento, em consonância com as orientações preconizadas nestas diretrizes, ok? Da formação e atribuição do professor. Como eu estava dizendo, o profissional que atua na sala, no atendimento educacional especializado, ele deve ser provido de cursos de capacitação na sua formação continuada para que ele possa atuar no centro de atendimento educacional especializado com tranquilidade.
E aqui está dizendo, ó, para a atuação do AE, o professor deve ter formação inicial, que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial inicial ou continuada. E são atribuições desse professor: identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. A ele cabe também elaborar e executar o plano do atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Organizar o funcionamento da sala de recursos multifuncional. Acompanhar. Deixa eu tirar minha cabecinha aqui. Melhorou. A acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum ao ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração das estratégias e na disponibilização dos recursos de acessibilidade. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar e usar recursos da tecnologia assistiva, tais como tecnologia da informação, da comunicação, comunicação alternativa, comunicação aumentativa, a informática acessível, Soroban, recurso óptico, não óptico, software específico, código de linguagem, atividade de orientação mobilidade, de forma a ampliar as atividades funcionais dos alunos, promovendo a autonomia e a atividade e participação. Estabelecer articulação com os professores da sala comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. E, por fim, promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde, assistência social, entre outros. O AE, ele tem como objetivos principais, gente, identificar as necessidades dos alunos contemplados na educação especial, desenvolver o plano de atuação que proponha soluções e serviços com acesso ao conhecimento. Também cabe a ele adquirir e produzir materiais acessíveis que permitam o desenvolvimento de cada aluno, mapear e adquirir materiais de apoio variados, com software, recursos, enfim, já falamos aqui, capacitar e promover a orientação de professores no ensino regular, estimular os responsáveis dos alunos a utilizar materiais e recursos disponibilizados para o seu aprendizado, promover e acompanhar o uso de materiais da sala de aula do ensino regular. Dentre os pontos citados, ele também é função dele a capacitação de professores, é fundamental nesse processo, ou seja, também cabe ao professor do AEE capacitar os demais membros do entorno da escola e os demais membros também da escola, da unidade a qual ele está inserido e das escolas do entorno também, viu, gente? Aqui no AEE já vários anos eu fui professora de AE e era incumbência minha da formação e capacitação aos professores, aos profissionais do entorno daquela escola, daquele local onde era o centro do AEE. E entre as necessidades mais urgentes estão a compreensão e o uso da língua de sinais, planos de desenvolvimento individual, conhecimento de caso de cada aluno, enfim. E a promoção da integração entre os estudantes, tranquilo? O papel do professor na educação inclusiva. O professor é fundamental, ele é o mediador entre os estudantes e o seu aprendizado. Cabe a eles entender as necessidades de cada aluno, desenvolver um plano de ação personalizados para cada ele.
cada um deles. Isso aí é o PDI, viu? O Plano de Desenvolvimento Individual. Isso é muito cobrado. Na Prefeitura da Serra, aqui do Espírito Santo, é imprescindível o PDI. Aliás, todas as redes, todas as escolas, elas têm a obrigação de cobrar do professor da educação inclusiva o plano de desenvolvimento individual de cada aluno, perfeito? Além disso, é necessário que haja materiais e recursos disponíveis para que os estudantes tenham acesso ao conhecimento. Cabe ainda aos professores e gerentes, aqui são os gestores, usar estratégias que promovam o diálogo e a integração entre estudantes a fim de gerar respeito, compreensão da diversidade. Finalmente, é essencial que o professor crie um ambiente que estimule a autoestima e a autonomia e a inclusão destes alunos e de todos, ok? E a família, como é que é a importância da família nessa educação inclusiva? Ela é essencial. A família é uma das chaves mestras da inclusão plena de todos os estudantes. Com a família é necessário ter um relacionamento próximo entre escola, pais, alunos, enfim, entre todos, para que possa existir uma colaboração mútua. Além disso, é importante que as famílias frequentem a escola, que elas sejam parte e parcela dessa escola, que elas participem dos eventos, que elas fortaleçam os laços. É necessário que exista um fortalecimento de laços entre a escola e família, ok? Bem como a compreensão do que seja o ensino inclusivo. E aí, como é o projeto pedagógico, o PPP aqui, na educação inclusiva? O projeto político-pedagógico, para que ele seja inclusivo, é necessária a união de todos para a sua construção. E aqui nós destacamos 5 pontos necessários para que se realize um bom PPP, um bom projeto político-pedagógico, né, em que se inclua nele a diversidade, a sua implementação e o apoio de políticas públicas, boa gestão escolar, estratégias pedagógicas, inclusão da família e apoio de parcerias. Quais sejam as parcerias, gente? Os órgãos de saúde, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, as organizações de bairro, a Associação de Pais, aqui no Espírito Santo, na cidade de Cariacica, nós temos a ASSOPAS, que é a Associação de Pais, ela é uma associação extremamente presente nos direcionamentos das políticas, dos direcionamentos pedagógicos aqui das escolas de Cariacica. A ASSOPAS aqui é uma associação, assim, a Associação de Pais é muito, muito, muito ativa aqui. Ou seja, a realização da educação inclusiva não depende apenas da educação da comunidade interna da escola, não apenas dos professores, dos gestores. Essa educação inclusiva, ela é uma obrigação de todos, ok? Para que ela seja finalmente efetivada. Entre as parcerias aqui, nós listamos aqui empresas, saúde, assistência social, enfim, já citados aqui. E aí, gente, nós temos aqui um tópico extremamente importante, com certeza, se não for cobrado na nossa prova, em algum momento, essas definições desses termos, elas nos vão ser cobradas, e eu já trouxe aqui para a gente, para poder matar de vez essa questão aí da inclusão. Nós temos aqui 4 terminologias: exclusão, segregação, integração e inclusão. Perfeito? O que que ocorre? Nos primórdios aí, a deficiência ou as pessoas não aceitáveis, elas eram, ó, parte do capeta. É, gente, estou falando sério. Aquilo ali, e nesse momento, era necessário que essas crianças ou essas pessoas tidas não normais, que elas fossem descartadas. Tem aquele filme lá, Esparta, lá, 300 Esparta, gente. Lá mostra claramente como é que era
a questão das deficiências ou daquelas pessoas não tão aceitas, não tão tidas como normais, elas eram simplesmente colocadas ali, jogadas para morrer. Ok? E aí eu nem atribuo aí o sistema de exclusão. Isso aqui era o descarte mesmo. Com a evolução histórica, com a evolução das pessoas, houve sim a aceitação de que aquela pessoa não era mais parte do capeta, mas era o destino de Deus. E aquela pessoa, ela era excluída de qual forma? Era colocada lá no quartinho, lá, ó, no quartinho. Gente, eu me lembro de pessoas que não eram aceitas nas suas diferenças e aí eram acorrentadas, ok? Era um processo muito cruel para os ditos não normais no decorrer da nossa história. E aí existe esse processo de exclusão. Perfeito? E o que que houve? A segregação. Na segregação, as crianças, as pessoas com deficiência ou aquelas pessoas não tão aceitáveis, elas não eram descartadas, não eram exclusas, mas eram ali, ó, separadas, internadas lá naqueles locais lá, escondidas lá no quartinho da casa. Era desse jeito. E aí houve o processo de integração. E aqui, bora aqui ver nosso slide, que o negócio vai ficar mais bem elucidado, perfeito? Aqui eu tenho aqui, gente, o processo de segregação. No nível da segregação, as pessoas são distanciadas da sociedade, da família, e geralmente elas são atendidas em instituições específicas por motivo religioso, por motivo filantrópico, aí eu sou bonzinho. E a segregação, ela ocorre no mundo corporativo, quando algumas pessoas elas pegam e colocam aquela pessoa lá tida como não normal, de forma que ela não pode ser misturada dentro do contexto social, ela é segregada, perfeito? E o que que ocorre com a inclusão, na exclusão? Aqui eu coloquei o slide diferenciado, viu, gente? Primeiro houve, no contexto histórico, houve a exclusão. Depois da exclusão, houve a segregação, e depois da segregação, que houve a integração. São momentos diversos. O último momento é a inclusão, ok? Aqui a gente vai relatar sobre a exclusão, a segregação já falamos, mas a segregação ela veio depois da exclusão, perfeito? No contexto histórico e mesmo no contexto significativo, a segregação, ela se apresenta no contexto social, ela se apresenta após a exclusão. A segregação é a desculpa para a exclusão, é a desculpa bonitinha. Perfeito? Vamos lá? Na fase da exclusão, nenhuma atenção é dada aos grupos minorizados por conta de sua raça, gênero, deficiência, enfim, historicamente as classes sociais simplesmente ignoravam, rejeitavam, perseguiam e até matavam. Aqui ele disse exploravam, mas até existia o descarte dessas pessoas. E como é que se dá o processo de exclusão no Brasil em determinados momentos atuais? Aqui, a exclusão escolar, gente, ela tem raça, ela tem classe, ela tem cor. A situação de vulnerabilidade em que se encontram determinadas crianças e adolescentes pobres, pretas e pardas, indígenas do Brasil, não é uma coincidência, não é o resultado de processo histórico, tal como a natureza. Não é possível nem controlável, mas de manutenção de escolhas que condenam grandes parcelas da população à invisibilidade, ao abandono, ao silenciamento, ou seja, o processo de exclusão no Brasil, ele é visto como uma intenção, ok? Ele é visto como uma intenção, e uma intenção de determinadas escolhas em manter esse processo de exclusão.
E a exclusão do mercado de trabalho é pior ainda, tá, gente? Porque nós temos aí pessoas com Down leve, elas podem trabalhar, pessoas com deficiência, elas podem trabalhar, mas ainda assim existe o processo de exclusão, tranquilo? Ainda que as leis, exista todo um arcabouço legal para tutelar o direito da pessoa com deficiência, ou das minorias, ainda assim, o processo de exclusão ele é totalmente latente. O que é a integração? A integração é a desculpa da segregação. Teve a exclusão, a exclusão ela é clara, ela é límpida. A segregação é a coisa ali, ó, velada. Vou segregar essa pessoa àquele ambiente lá, porque essa pessoa não pode conviver no meu contexto. Essa pessoa não pode participar do espaço no qual eu faço parte. E aqui a integração também é a desculpa bonitinha. Quando uma pessoa com deficiência, essa pessoa começou a ter acesso à sala de aula regular, o que ocorreu? Ela ficava lá na sala de aula, ela, ela tem acesso à educação, ela tem mecanismos para chegar à escola, tem ali merenda garantida, ela está dentro da sala de aula. A pergunta que eu faço é: ela está inclusa? Não. Existe mecanismo ali dentro da sala de aula para incluir aquele aluno? Ele está integrado, está lá. Mas ele está incluso? Ele não está incluso. Por quê? Porque não existe nenhum mecanismo metodológico, nenhuma técnica, nenhuma didática para tornar aquele indivíduo parte e parcela daquela sala de aula. Ele está lá no cantinho, esquecido. Ou seja, a integração é a desculpa perfeita para a exclusão. Tranquilo? Vamos ver o que o texto diz aqui? E aqui existe a integração também nas organizações de trabalho? Claro que existe, tá? Existe na nossa casa? Bom, isso aí depende de cada um. Aquela pessoa, aquele indivíduo, todos estão ali inclusos na hora da mesa, todo mundo está sentado à mesa. Aquela pessoa que está ali, que faz parte da sua família, ela está inclusa naquele bate-papo ou ela está integrada, mas ela é ali, tá lá quietinha, sem saber do que se trata o assunto, sem fazer parte da conversa. Como é que está o processo de integração? O entendimento aqui, gente, é que a integração, ela coloca todos os mecanismos para atendimento ao aluno que necessita de um atendimento especializado, que necessita da educação, mas ela não fornece os mecanismos metodológicos e didáticos para a verdadeira inclusão. Perfeito? E o que é a inclusão? Com o avanço da sociedade, a luta pela inclusão social e pelo respeito à diversidade se fortalece. Ele faz crescer em todo o mundo a busca por um mundo em que possa atender a todos, sem rótulos, sem classificações discriminatórias. O princípio fundamental de qualquer empresa ou das escolas consiste em que todos os colaboradores, que todo mundo trabalha para desenvolver mecanismos da plena inclusão, do pleno desenvolvimento do aluno. Perfeito? E aqui nós temos aqui, encerramos nosso assunto. Já discutimos muito sobre a inclusão. Gente, aqui eu coloquei a inclusão também no sentido de trabalho. Por quê? Porque a inclusão não se dá só na escola. A inclusão, ela tem que se dar em todos os âmbitos da sociedade. Aqui nós citamos a escola e depois partimos para a inclusão também no âmbito do trabalho. Perfeito? Para quem vai prestar a EJA aí, esse texto aqui ele está absolutamente maravilhoso. Tranquilo? Que também significa a EJA também, gente, é incluir todos os meninos da EJA não é no mundo da sua preparação para o trabalho, exercício da cidadania e o trabalho, ok?
Aqui, questões. A escola é uma instituição que desempenha múltiplas funções na sociedade. Quanto à função e papel da escola, vamos julgar as afirmações verdadeiras ou falsas. A escola contemporânea, ela deve garantir a inclusão, o que significa não apenas acolher estudantes com necessidades especiais, mas também respeitar e valorizar todas as adversidades. Ou seja, a escola contemporânea, ela tem que garantir a inclusão, ok? E garantir não significa apenas acolher os estudantes, mas também respeitar e valorizar todas as adversidades. Tranquilo? Aqui é a letra V. Olha, a escola deve. Aqui a palavra está errada, viu, gente? Todas as diversidades, tranquilo? A palavra aqui ficou errada, tá? Essa questão aqui foi da banca IDBAD, tá? IDCAP, né? Não foi da IDBAD, não, foi da IDCAP. A escola deve ser um espaço aberto onde a comunidade se sinta parte integrante e possa contribuir e se beneficiar. Gente, a comunidade ela não tem que se beneficiar, não. Ela não tem que ter benefício nenhum, tá, gente? Isso aqui, ó, pegadinha, perfeito? Então, letra F aqui, VF. Então, a nossa certa é VF, letra A, ok? E aí, esse mouse aqui do Zoom, ele não aceita modificar o texto. Vamos lá. Diante das demandas específicas da educação na perspectiva inclusiva, é correto afirmar: a escola é uma instituição social e não pode assumir crianças e adolescentes que estejam em condições de comprometimento. Mas não pode assumir? Epa, maconha mofada aqui, viu, gente? Delete isso aí. A educação, enquanto processo formador, deve primar pelo bem-estar das crianças e adolescentes, bem como legitimar as prerrogativas e demais embasamentos que conferem a formação plena, perfeito, independente de condicionalidades e peculiaridades de cada sujeito, informação que cada sujeito informação se apresente. Bora deixar isso aqui, tá? Cadê minha canetinha? Bora deixar isso aqui no stand-by, ok? A inclusão só funciona no papel. Opa! A inclusão significa separar? Não. A inclusão significa separar e isolar? Também não. Então, é a nossa letra B. Perfeito? Letra B. Vamos lá, vamos seguindo. Olha aí, ó. Aqui eu tenho que apagar tudo. Ok? O princípio que fundamenta quanto à educação inclusiva e quanto à educação especial e que se refere à valorização da diversidade e à promoção do respeito às diferenças individuais é o princípio da diversidade, viu, gente? Esse aqui, ó, cuidado, cuidado, tá? Porque eu errei essa prova, foi uma das provas que eu fiz, eu coloquei o princípio da inclusão e tá errado. É o princípio da diversidade, viu, gente? Olha, cuidado, tá? Vou repisar aqui a questão. Qual é o princípio que fundamenta tanto a educação inclusiva, ó, ele tem que fundamentar as duas, perfeito? E que se refere à valorização da diversidade e à promoção ao respeito às diferenças individuais. É o princípio da diversidade, tá? Vê se tem mais uma. O mouse não rola, acabou. Gente, aqui nós encerramos a nossa aula. Muito obrigada a todos. Vocês foram aí pacientes, vocês são os heróis. Deus abençoe todos vocês. E vamos aí para o nosso batidão aí, para a nossa aprovação, viu, gente? Eu confio em vocês. Olha o dedinho da Carla. E mais, aquelas pessoas que não estão matriculadas no nosso curso, avisa aí para elas, fala que nosso cursinho é bom, viu, gente? Obrigada aí, fiquem com Deus, um forte abraço e vamos que vamos.